Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza. Hoje vamos falar da mãe da biologia molecular, a biofísica Rosalind Franklin. Rosalind nasceu em Londres no dia 25 de julho de 1920. Desde muito cedo, queria ser cientista, contrariando os desejos de seus pais. Aos 18 anos, em 1938, entrou para Newnham College, em Cambridge, se graduando em Físico-Química em 1941. Em 1942, iniciou como pesquisadora no British Coal Utilization Research Association, estudando a estrutura física de materiais carbonizados utilizando raio-x. Começou a estudar a estrutura do grafite e do carbono, conseguindo assim seu doutorado em 1945. Logo após seu doutorado, mudou-se para Paris, trabalhando no Laboratoire Central des Services Chimiques de l'État, onde usou uma técnica chamada difração de raio-x, podendo estudar estruturas cristalinas, sendo também uma das pioneiras da cristalografia. A cristalografia é uma complexa área que une física e química e estuda estruturas sólidas chamadas de cristais. Cristais são sólidos que possuem um certo ordenamento no arranjo de suas moléculas, uma simetria e são divididos em monocristais, como diamante e policristais. A unidade básica de uma rede cristalina é chamada de célula unitária. É a unidade básica de simetria. Através delas, e utilizando a geometria, podemos recriar toda a rede cristalina, utilizando-se das operações de translação e rotação. Existem 14 diferentes disposições de células unitárias, chamadas de redes de Bravais. Por exemplo, o DNA é uma célula unitária primitiva, P212121, do sistema ortorrômbico, ou seja, para cada unidade de translação, você rotaciona 180 graus, formando a estrutura dupla hélice que conhecemos do DNA. Redes de Bravais também pode-se definir planos utilizando os índices de Miller, ou como é melhor conhecido, HKL. Uma das formas de se estudar redes cristalinas é utilizar a difração de raio-x. Uma fonte emite raio-x a uma certa frequência, rotacionando em torno do cristal a uma taxa angular constante, capturando a estrutura 3D do cristal e imprimindo numa tela 2D. Pode-se reconstruir a terceira dimensão utilizando transformação inversa de Fourier. Num cristal, os átomos estão bem ordenados. Há uma simetria entre átomos e espaço vazio, o que não ocorre no material amorfo. Então, quando o raio passa por um buraco entre dois átomos, ele difrata, formando um padrão específico e forma-se um pico no gráfico do difratograma. Os difratogramas de cristais possuem picos bem definidos. Em 1951, Rosalind voltou para a Inglaterra, para o King's College Medical Research Council, a pedido do Dr. John Randall. Rosalind era especialista em raio-x, e eles precisavam dela para compreender as moléculas de DNA, ao qual estavam estudando desde o ano anterior. Trabalhou com o professor Maurice Wilken, que a via como uma técnica e não como uma cientista, gerando um enorme atrito entre os dois. Como ela diversas vezes comentou com seu amigo Francis Crick, da Universidade de Cambridge. Nessa época, já havia a tese de que o material genético estava contido no DNA, um polímero composto por um grupo fosfato ligado ao açúcar do grupo pentose, chamado desoxirribose, ligado a uma base nitrogenada. Havia um grande interesse em saber a estrutura do DNA. Rosalind, usando difração de raio-x, conseguiu tal feito em 1952. Paralelamente, em Cambridge, a dupla James Watson e Francis Crick também estava estudando a estrutura do DNA. Em um seminário no King's College,
Watson conhece o trabalho realizado por Franklin. Watson, entusiasmado, comunica a Crick sobre os difratogramas de Rosalind. O primeiro modelo, debatido entre Watson e Crick, era um modelo de 3 hélices. Porém, tal modelo foi refutado pela própria Rosalind, numa visita a Cambridge. Nos Estados Unidos, Linus Pauling também chega na tripla hélice. Sem o conhecimento de Rosalind, Wilkins entrega a Watson a melhor foto de DNA obtida até o momento, a famosa foto 51. No mesmo instante, Watson percebe se tratar de uma dupla hélice. Os resultados foram apresentados em 1953. O DNA então continha uma dupla hélice, ligadas por ligações de hidrogênio, através das bases nitrogenadas, adenina com timina e guanina com citosina. Watson, Crick e Wilkins levaram o Nobel de Medicina e Fisiologia em 1962. Porém, Rosalind já havia morrido, e o Comitê de Nobel não entrega prêmios póstumos. Infelizmente, ela não levou esse Nobel. Essa foi a grande descoberta de sua carreira, e se provaram uma cientista de primeiro nível. Em 1953, mudou-se para o Laboratório de Cristalografia J.D. Burnell, do Birkbeck College, em Londres, onde prosseguiu com seu trabalho sobre a estrutura mosaical do vírus do tabaco. Em 1953, trabalhou na estrutura do vírus da poliomielite. No mesmo ano, descobriu que estava com câncer no ovário. Em 1958, publicou seu último trabalho sobre a estrutura do carvão. Morreu em 16 de abril de 1958, aos 37 anos, de câncer no ovário. Está sepultada no cemitério judaico de Willesden. Rosalind foi uma cientista brilhante, biofísica pioneira na biologia molecular, ajudou a descobrir a estrutura do DNA e uma das mães da cristalografia. Mesmo morrendo jovem, foi uma das cientistas mais importantes do século XX, numa área ainda nova na época. Ela mostrou que lugar de mulher também é na ciência, e uma inspiração para as garotas que querem seguir a carreira científica. Ela é um exemplo de cientista, não só para as mulheres, mas para todos nós. Bem, pessoal, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo.